Olá, tudo bem com você? Passou pela Câmara dos Deputados um projeto de lei polêmico, já despertou bastante discussões por aí, que prevê o seguinte: não é permitido daqui para frente, claro, vai passar pelo Senado ainda, mas o projeto prevê que não é permitido que se façam alterações na Bíblia, no texto bíblico, não se façam acréscimos, nem se retire nada, não se modifique o texto. A princípio, é uma lei que parece realmente boa, porque vai preservar, proteger o livro sagrado, a Bíblia. Eu até imagino que a preocupação do proponente deste projeto de lei, um deputado que também é pastor, seja resguardar a Bíblia de adulterações, de alterações, como por exemplo, eu penso aqui num caso, né, a Bíblia King James, que é promovida aí por movimentos LGBTQI+, movimentos gays. Uma Bíblia que é uma paródia praticamente da Bíblia King James, uma clássica Bíblia inglesa, King James. Então produziram aí uma Bíblia Queen James. E há textos ali que foram adulterados, especialmente aqueles textos que condenam as práticas homossexuais. Então, na ótica dos que alteraram esse texto da Bíblia King James, esses textos estariam equivocados, errados. É uma questão de interpretação. Então imagino que a proposta de lei, esse projeto de lei desse deputado, tenha tido como exemplo, né, tenha levado em consideração iniciativas como essa aí da Queen James, que realmente são deploráveis. Adulterar o texto sagrado para acomodar ideias particulares. Porém, esse tipo de lei acaba sendo também algo meio perigoso, meio arriscado. Porque toda vez que o Estado interfere em assuntos de religião, lidando aí com livros sagrados, isso é complicado. Por exemplo, eu tenho aqui na minha coleção a Bíblia Católica de Jerusalém. São 73 livros, a Bíblia Católica tem 73 livros. A mais do que os livros da Bíblia protestante, digamos assim. Essa aqui é a minha Nova Almeida atualizada. A Bíblia protestante tem 66 livros. A Bíblia católica tem 73 livros. Tem aqueles livros a mais, que são chamados de apócrifos ou, pelos católicos, de deuterocanônicos. E agora, qual Bíblia será considerada a oficial pela lei, pelo projeto de lei? A Bíblia protestante ou a Bíblia católica? Qual delas será condenada pela lei? A que tem a mais ou a que tem, segundo a ótica católica, a menos? Além disso, há versões bíblicas católicas que dizem o seguinte com relação a Apocalipse 1:10. No domingo, João foi levado em espírito e teve suas visões. Na Bíblia protestante e na de Jerusalém também, na maior parte das Bíblias, nós encontramos no dia do Senhor, João foi levado em visão. E agora? Qual será o texto tido como o texto correto, o texto oficial, do qual não se podem extrair ou não se pode modificar? Esta aqui é a Bíblia Tradução Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, e eu vou ler para você aqui um texto, apenas um texto. João, capítulo 1, versos 1 a 3, eu vou ler aqui na Tradução Novo Mundo e depois eu vou ler na Bíblia católica e na protestante também o que diz o texto. Aqui em João capítulo 1, versos 1 a 3, na Tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, está escrito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, com D minúsculo. Este estava no princípio com Deus, todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele nem mesmo uma só coisa veio à existência. Então note que aqui, na Tradução Novo Mundo, está escrito, veja se consegue ver aí na imagem, está assim: e a palavra era um Deus, com D minúsculo. Eu vou ler para você agora como está na Bíblia Católica de Jerusalém, esse texto aqui. Uma das Bíblias mais fiéis ao texto original, no grego, né, Novo Testamento, e hebraico do Antigo Testamento. João capítulo 1, versos 1 a 3, aqui nesta tradução, diz assim: João capítulo 1, aqui está.
versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Aí na tradução Nova Almeida Atualizada, aqui está a minha Bíblia, está assim o texto, o mesmo texto, João, capítulo 1, versos 1 a 3. Vamos ver se está de acordo com a Bíblia Católica de Jerusalém ou com a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Aqui está, capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia protestante, estão de acordo em afirmar que Jesus é Deus. Como as testemunhas de Jeová não creem que Jesus seja Deus, para eles ele é um semideus, um Deus menor, quase na categoria dos anjos, eles não creem na divindade plena de Jesus Cristo, eles então adulteraram esse texto de João, e é só você investigar o grego desse texto, você perceberá que realmente não faz sentido dizer que é um Deus. Eles até colocaram entre colchetes, não sei se você percebeu, a palavra admitindo que ela não está no original, e colocam D minúsculo para Deus por conta deles. Agora eu pergunto, e esse projeto de lei vai levar em consideração o texto das Bíblias protestante e católica ou da tradução Novo Mundo? Você percebe como realmente é muito complicado isso? O que dizer das Bíblias infantis, das versões e traduções diferentes? Nós temos Bíblia em linguagem de hoje, paráfrases da Bíblia, enfim. Será um assunto bem difícil de regulamentar. Quem vai fiscalizar isso? E é uma intromissão, repito, muito arriscada essa do Estado em termos de religião, né, no que diz respeito à religião. As próprias religiões deveriam ter a responsabilidade de lidar com esse assunto. Algumas não lidam com responsabilidade, como é o caso aqui da Novo Mundo, tradução Novo Mundo, que adultera textos, né? Agora, essas pessoas terão que dar contas a Deus, como diz aqui em Apocalipse 22, verso 18, que no finalzinho, né, do Apocalipse, diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém, verso 19, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. A referência aqui é ao Apocalipse, mas ela vale para toda a Bíblia. O ser humano não tem o direito de adulterar a palavra de Deus, retirar ou acrescentar coisas, como foi o caso lá da Bíblia King James, né, em que eles alteraram versos, mais ou menos como fizeram as testemunhas de Jeová, para acomodar ideias particulares, doutrinas particulares, compreensões a respeito do texto bíblico. O texto deve ser preservado, mas que as pessoas, as religiões, os que levam a sério a palavra de Deus, zelem por isso, façam isso. E se alguém adulterar a Bíblia, dará contas a Deus e deve ser denunciado, então, no fórum adequado, da forma certa, por aqueles que procuram zelar pela manutenção, pela preservação do texto, de acordo com os originais grego e hebraico. Não é um assunto de Estado. Se o Estado começa agora a se intrometer no que diz respeito à Bíblia, a assuntos de religião, daqui a pouco eles podem determinar, por exemplo, o dia de guarda, o dia de repouso. Ah, sim, isso vai acontecer de fato. Então, já é quase aí, digamos, um ensaio, né? O Estado se intrometendo em práticas religiosas, legislando a respeito de religião. E logo mais nós sabemos o que isso vai dar, né? O Estado também se intrometendo no dia de guarda, em outras questões também que envolvem as práticas religiosas, e isso não é bom. Por mais que eu discorde do que as testemunhas de Jeová fizeram com a Bíblia, por mais que eu discorde e repudie o que foi feito com essa tradução King James, eu devo também afirmar, concordar com a liberdade de expressão e liberdade religiosa das pessoas. Eu, lamentavelmente, não concordo com o que fizeram, mas tenho também que dizer que elas têm a liberdade de fazer isso. E depois serem denunciadas pelo que fizeram. Mas a liberdade para fazer, elas têm. Infelizmente é assim. E toda vez que nós cedemos para o Estado, criamos um ambiente perigoso para as religiões. Toda vez que na história a igreja
esteve de mãos dadas com o Estado, isso não foi bom, especialmente para minorias que não concordavam com essa igreja majoritária. Houve perseguições, houve inquisição, houve mortes por conta dessa união nefasta. Então nós, adventistas, historicamente defendemos a separação entre Estado e igreja. Não concordamos com o que certos grupos têm feito em relação à Bíblia, aos valores, à religião, mas também não concordamos que o Estado seja instrumentalizado pela religião ou se intrometa em assuntos religiosos, criando aí de novo essa união nefasta entre igreja e Estado. Esse nacionalismo cristão que alguns têm pregado por aí, ele é bem perigoso. E ele não é aprovado por Deus de forma alguma, até porque, no fim da história, nós veremos que uma grande perseguição religiosa será de novo levantada contra o povo de Deus, justamente por essa reaproximação entre igreja e Estado. Esse dominionismo, como se diz, né, exacerbado, em que a igreja está sendo instrumentalizada, como eu disse, pelo Estado, pela política, e vice-versa. Então assim não pode ser desse jeito, né? Então, eu repito, por mais que eu entenda as preocupações desses legisladores no sentido de querer proteger o texto sagrado, eles acabam criando aí uma brecha, um ambiente, um precedente que não é saudável, não é interessante para a religião. Repito e finalizo, darão contas a Deus aqueles que estão adulterando o texto, acrescentando ou retirando partes da Bíblia Sagrada. Esses darão contas a Deus. Mas o Estado não deve ser aquele que vai cuidar desse assunto. Que Deus nos ajude a preservar a palavra de Deus, a palavra dele, a pregar a palavra tal qual ela está escrita, ela foi entregue aos seres humanos, porque a Bíblia Sagrada é a suprema regra de fé e prática dos cristãos. Porque a Bíblia Sagrada, como nós adventistas cremos, ela é a suprema revelação de Deus de capa a capa. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não é um livro comum que você pode mexer, adulterar, editar, cortar, mudar ao seu bel prazer. Não. Ele é o texto sagrado, inspirado por Deus. E deve ser tratado com toda a reverência, todo o respeito e, mais do que isso, deve ser estudado. Não para que você transfira para a Bíblia as suas pressuposições, as suas opiniões. Não, ela tem que ser lida para que você mude suas pressuposições, suas opiniões, à luz daquilo que está revelado. A Bíblia tem que ser aquele elemento que vai mudar a nossa percepção, vai construir nossa cosmovisão, e não o meu horizonte de leitor que vai alterar aquilo que a Bíblia diz, porque talvez eu não concorde com algumas condenações que ela faz contra mim, ela aponta meus pecados, então eu não quero concordar com isso porque eu quero manter meus pecados, acariciar meus pecados. Não é isso que Deus espera de nós. Que nós devemos a sério o que está escrito e mudemos a nossa vida, as nossas práticas, a nossa forma de ver as coisas à luz da palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.